Antes de conceder a palavra aos ilustres convidados, gostaria de relembrar um assunto que já tratei na tribuna desta casa, no plenário desta casa, a respeito da última pesquisa realizada pela Times Higher Education, enfocando o nível das universidades espalhadas pelos 5 continentes. E naquela pesquisa, para nossa grande tristeza, nenhuma universidade brasileira figurou entre as 200 melhores do mundo. Constatamos, pois, que há um absoluto hiato, uma diáspora entre o nível de desenvolvimento econômico que atingiu o nosso país, o nível de excelência encontrado em muitas empresas estatais e privadas do nosso país, o nível de atuação tecnológica de vários centros de excelência do nosso país e a absoluta falta de excelência universitária no nosso país. E esse é o assunto que certamente merecerá as apreciações, as análises de cada um dos ilustres convidados. Eu me dei ao trabalho de, dentre as 200 melhores universidades, pesquisar onde elas se encontram. 77 são norte-americanas. Dentre as 10 melhores, 7 são norte-americanas. Dentre as 20 melhores, 14 são norte-americanas. E dentre as 200 melhores, 77 são norte-americanas. As universidades em países de língua inglesa chegam ao número de 129. São 68 as universidades europeias. As alemãs são 10, as francesas são 8, as japonesas são 5 e as chinesas são 3. E nós, que tínhamos a USP participando, se não me engano, em 163º lugar, caiu para do 163º lugar, coisa assim, o que demonstra que é preciso fazer uma ampla reforma da educação, não apenas a partir da base, tá? A partir da pré-escola, mas a partir também de uma profunda reforma da universidade. Eu estive há cerca de 15 dias participando de um debate na UNB e lá manifestei a minha opinião. A minha opinião de que, após 25 anos de regime autoritário, um movimento natural dentro do princípio físico de que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária, na mesma intensidade, ao se restabelecer as instituições democráticas, se procurou democratizar a sociedade brasileira aos extremos. E esses extremos chegaram à eleição de diretores de escolas primárias, à politização da escolha de diretores das escolas primárias, e isso chegou à universidade, concedendo voto não só à corporação que trabalha na universidade,
mas também aos professores, aos estudantes, o que, na minha opinião, e eu gostaria de ouvi-los a respeito disso, reduziu a meritocracia ou praticamente impediu que o princípio fundamental da universidade e das instituições de ensino do Brasil fossem o da meritocracia, ou seja, reitores, ao invés de eleitos por um conselho universitário composto dos melhores quadros da universidade, são eleitos de forma aleatória por um grande conjunto de pessoas, o que nem sempre, é claro que há exceções, mas, em geral, não atendem a esse princípio do mérito. Feita essa breve exposição, gostaria de passar a palavra ao professor Osíris Silva, e eu quero, ao conceder a palavra, reiterar mais uma vez apreciações que já fiz a respeito da sua obra, da sua vida, da sua luta, da sua presença, e eu sintetizaria, professor Osíris, com as palavras de Vinícius: o Brasil seria uma maravilha se todos fossem iguais a você. Com a palavra, professor Dr. Osíris Silva. Caros senadores, eu queria chamar amigos senadores, né? Mas depois dessa introdução, minha responsabilidade aumenta um bocado, né? Mas eu queria me congratular com o Senado, com as iniciativas que foram tomadas para criar essa a Comissão do Futuro. Porque realmente, se nós olharmos o futuro, nós sabemos que antecipá-lo, quer dizer, criar, saber o que vai acontecer no futuro, é extremamente difícil. Mas é possível se praticar ações para construir novos futuros e chegarmos a eles com sucesso. Infelizmente, com as próprias palavras do senador Luiz Henrique, nós vemos que nós não estamos conseguindo isso. E nós temos que dar uma sacudida bastante grande. Eu queria pedir para o início das projeções, por favor, porque o senador me telefonou pedindo que falasse mais sobre o ensino superior. Mas nesse preâmbulo eu queria colocar alguma coisa do que o senador Luiz Henrique colocou aqui agora na sua introdução. Porque realmente pensar no futuro é uma necessidade fundamental e tentar moldar esse futuro de forma que coisas possam acontecer. Se me permite, eu vou trazer um exemplo pessoal, que em 1947, um coronel da Força Aérea disse: nós somente vamos fabricar aviões se um dia nós fabricarmos engenheiros e técnicos. Quer dizer, se ele não tivesse pensado nisso e lutado para a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, formando engenheiros aeronáuticos, o ITA foi a primeira escola do país a formar engenheiros aeronáuticos, nada teria acontecido. Hoje, nós temos o orgulho de dizer que o Brasil tem aviões voando em 90 países do mundo, no tráfego comercial competitivo, vencendo competição internacional, porque nós tivemos o ITA. Quer dizer, isso significa exatamente o que está estabelecido nesta comissão. Professor, me permite? Pois não. O país que tem o ITA, que tem a Fiocruz, não pode deixar de ter algumas universidades colocadas entre as melhores. Exatamente. Do mundo. Não, e existem outros exemplos, como Vossa Excelência mencionou, mas é muito importante que nós pensemos no futuro, porque o futuro chega e nós não podemos estar despreparados para ele. E dessa maneira, atendendo o pedido do senador Cristóvão Buarque, eu vou falar um pouquinho, e vou falar rapidamente para manter meu espaço de 15 minutos, em relação ao ensino. Os desafios, como foi perguntado, como foi colocado, são muitos.
O mundo está crescendo em competência, está sendo mudado. A competição hoje ocupa no mundo enormes espaços. Nós não estamos falando mais dentro das fronteiras do Brasil. O mundo está num desenvolvimento absolutamente acelerado e competente. A competência mundial é enorme. Se nós olharmos as modificações tecnológicas e técnicas que nós temos hoje, nós vamos fazer um balanço disso, vamos ver que a participação do Brasil nesse processo criativo mundial de sucesso foi absolutamente insignificante. Quer dizer, nós trazemos tudo do hemisfério norte e dos mais diferentes países e não conseguimos, nesse país continente, fazer uma diferenciação à altura da nossa dimensão geográfica. Os produtos são cada vez mais sofisticados. Se nós olharmos aqui, mesmo esse sistema de reprodução de som, os tablets, computadores, telefones celulares, nós vemos que são produtos absolutamente complexos que não podem ser feitos e não são feitos por pessoas não qualificadas. Quer dizer, o nível de qualificação é enorme. Quando pensamos no Steve Jobs, que foi o genial criador da Apple, ele não só criou um produto completamente diferente, como ele avançou pelo horizonte e criou a necessidade desse futuro. Há 7, 8 anos, nós não sabíamos que nós precisaríamos de um tablet ou de um iPhone. E ele avançou nessa direção. Quer dizer, precisamos, portanto, de pessoas criativas. A competência hoje é global e não está nos esperando. Olha, isso é a coisa mais importante. Ninguém está nos esperando. Muitas vezes, conversando com amigos da área política, dizem que não há clima para reformas e mudanças no país. Ora, o mundo não está esperando que nós tenhamos clima aqui dentro das nossas fronteiras. E hoje nós temos o fenômeno da globalização. E a globalização está reduzindo vamos dizer, o poder das fronteiras. As fronteiras já não são mais nada do que era no passado. E a competência se generaliza. Hoje, nós vemos competência em todos os países do mundo. Não é à toa que os Estados Unidos estão liderando a inovação mundial. É o país de maior PIB do planeta e está se desenvolvendo, como o presidente Obama falou recentemente. A criatividade norte-americana vai tirar os Estados Unidos da crise de 2008. E a educação é o instrumento fundamental. Agora, qual educação? Isso que nós precisamos discutir muito profundamente. Educação de lideranças, de formação de líderes e que possam realmente fazer diferenças. Hoje, sinceramente, olhando para a educação brasileira, nós vemos que nós precisamos de um enorme choque de gestão. A gestão da educação brasileira está a desejar de uma maneira brutal. Quando eu vejo uma frase desse tipo, que produtos coreanos e chineses estão em todas as cidades do mundo e não há produtos brasileiros nas ruas chinesas, nas ruas coreanas, isso machuca. Isso machuca, não do ponto de vista de a gente aceitar isso como crítica, mas aceitar como oportunidade de mudar, que a gente possa criar as pessoas que caminhem nessa direção. O Financial Times disse que a Coreia do Sul venceu pelo fanatismo pela educação. Em 1970, eles lançaram um programa educacional extremamente forte, foi uma causa. O sucesso da Coreia do Sul hoje é feito. A China está dentro da maior revolução educacional do mundo moderno. E nós temos que enfrentar essa gente toda e colocar cada brasileiro vencendo os chineses e os coreanos. O que está acontecendo no mundo, por exemplo, na reconstrução da Coreia do Sul, eles trabalharam muito no surgimento dos professores. Os professores na Coreia do Sul e agora também na própria China são elevados aos maiores níveis da sociedade, contrariamente ao que está acontecendo aqui no Brasil. E nós estamos perdendo um bocado por esse processo, porque a própria população brasileira começa a achar que a educação não é tão importante. Nós vemos hoje o nível de evasão das nossas escolas aqui no Brasil é simplesmente vergonhoso. A minha escola, por exemplo, lá em Santos, embora eu trabalhe fortemente na área da motivação, estou com 40% de evasão. Quer dizer, entram 100 alunos
para fazer um curso de graduação e saem apenas 60. Quer dizer, uma perda enorme para o país. E o Brasil está perdendo essa corrida mundial da educação. O próprio senador Luiz Henrique colocou aqui. E nós vemos que essa perda tem um significado para o país muito maior do que nós podemos imaginar. Nós estamos acomodados hoje, vendendo produtos baratos para comprar produtos caros. Essa equação não fecha. Nós precisamos ganhar mais da exportação para poder comprar os produtos que nós queremos importar. Pelos déficits que já estão sendo registrados nas contas do comércio exterior, o governo muito brevemente vai colocar restrições para o cidadão brasileiro comprar dólares. Isso virá, sem dúvida nenhuma, se continuarmos nessa mesma rota. E o Brasil não está acompanhando o mundo. A chaga que nós temos hoje sobre educação é aquela que está escrito lá, 70% da população é analfabeta funcional. O que significa isso? Não leem absolutamente nada, não leem revista, não leem jornais, não tomam conhecimento. E 70% é a maioria da população brasileira. Imagine o que está acontecendo com esse país. Não pode. Nós temos que dar oportunidade, um ponto de partida melhor para cada brasileiro, aceitando que, evidentemente, alguns vão vencer. E, curiosamente, aí nesse último PISA que ocorreu agora, que é o Programa de Avaliação na Europa dos Estudantes, dos 5 países na primeira posição, senador, 4 são asiáticos. Será que a velha Ásia está sabendo modificar o futuro e nós, no novo continente, não estamos sabendo? Quer dizer, nós estamos ficando velhos e a Ásia está se renovando. Quer dizer, temos que seguir esses exemplos. Na área, por exemplo, de graduação, imagine, não graduamos no ano passado 40 mil engenheiros. A China, 620 mil engenheiros. Se 10% dos chineses graduados na China forem extremamente diferenciados, pode imaginar que eles têm mais engenheiros diferenciados do que nós estamos formando por ano. Há décadas que nós estamos ouvindo que o Brasil é uma grande nação com potencial. Com essa base aqui, eu lamento como brasileiro dizer que não vejo isso. O Brasil não vai responder às aspirações do povo brasileiro se esse trajeto que nós estamos caminhando agora não for modificado. De modo que é essencial as mudanças de rota. Nós precisamos criar efetivamente esse potencial que todos desejam, mas, evidentemente, isso tem que ser com mudanças. Mudanças que mudem, porque ninguém vai imaginar que uma Coreia do Sul, uma China, mais recentemente, estão fazendo sombra no mundo se não mudaram. Mudaram estruturalmente de uma forma absolutamente essencial. E a mensagem que eu queria deixar é que nós temos que conferir à educação uma real prioridade. Ela tem participado da retórica política, das eleições, das conversas, mas, evidentemente, só na retórica. Na realidade, não tem acontecido. Nós temos que fugir, eliminar essa legislação. Nós temos uma quantidade enorme de leis, regras e regulamentos que tem que jogar tudo isso fora. Fomos nós que fizemos, nós brasileiros que fizemos. Por que não podemos mudar e fazer para o futuro um Brasil diferente, com uma legislação dinâmica e que realmente enxergue o futuro como é o objetivo aqui dessa comissão? Parece que nós comunicamos. Acho que quem está assistindo aqui vai pensar que nós conversamos, né, senador? Porque eu coloco lá, consagrar a meritocracia nas indicações para dirigentes, eliminando critérios meramente políticos. Quer dizer, acho que nós combinamos, né? Porque realmente isso precisa ser feito. E, olha, não é uma questão de dinheiro. Os investimentos feitos no Brasil, quer dizer, o que consta dos orçamentos brasileiros para a educação, eu diria que são suficientes para essa mudança. Quer dizer, talvez com algum ajuste. O próprio MEC divulgou certa vez que de cada R$100 que entram no Orçamento Nacional de Educação, 8 chegam no aluno. Uma ineficiência enorme da aplicação dos recursos. Precisamos de novas formas de gerenciar a educação, uma gestão de educação.
O que o sistema, como eu coloco lá, o sistema gerencial sob o comando do Ministério da Aeronáutica, do Ministério da Educação, ineficaz. Quer dizer, essa é uma palavra até muito fácil de dizer. Ineficaz, para não dizer incompetente, e colocar uma série de outras. Temos que mudar isso e mudar com urgência, porque o mundo não está esperando, de jeito nenhum. E temos que pensar na educação como um todo, porque, evidentemente, nós não podemos imaginar que tem uma... Eu gostaria que voltasse... tem uma frase ali que, para mim, é fundamental. É o que eu fiz em Santa Catarina, descentralização do governo. Onde é que está ali? Estamos num país continental e a descentralização torna-se essencial. Estou de pleno acordo. Obrigado pela colocação, porque eu também concordo. A natureza nos ensina que a grande vitória do projeto da natureza, da vida no planeta, é a diversificação. Não tem duas pessoas iguais. Se formos a uma árvore, não tem duas folhas iguais. Por que se tenta padronizar o país? Quer dizer, está errado. A natureza está nos ensinando a todos os momentos que nós temos que ter regras pétreas, como o sol nascer num certo momento, ter noite, coisa dessa natureza. Regras pétreas que são observadas, mas, sem dúvida, em cima disso, a diversificação. E, na realidade, hoje nós tentamos padronizar. O que nós temos que fazer, na realidade, é assegurar a cada brasileiro o mesmo ponto de partida e admitir que uns vençam e outros não vençam, que é como acontece até numa competição esportiva. De modo que, hoje, nós vemos que a educação no nível superior, que é o objeto fundamental que me foi colocado, estão nas escolas privadas. 70% ou mais até dos alunos em graduação estão em escolas privadas. Nas escolas públicas não pagam absolutamente nada. Nas escolas privadas pagam tudo. A mensalidade, impostos e, da mesma maneira que as universidades privadas são tratadas como empresas normais. Por outro lado, uma das coisas que modificou a educação nos Estados Unidos foram as doações privadas. A Universidade de Stanford anunciou ano passado que recebeu 2,2 bilhões de dólares em doações de uma lei estabelecida nos Estados Unidos há 100 anos, que criou uma espécie de comportamento da população. Hoje nos Estados Unidos, fazer doação às escolas faz bem para a família, para as pessoas que o fazem. Ninguém vai imaginar que o Steve Jobs deu metade da fortuna dele para a educação, porque ele é um benemérito, simplesmente. É que existe um incentivo fiscal. Esse incentivo hoje é até pequeno, em face das contribuições que são dadas. E tem uma coisa que eu não me conformo, sinceramente, e queria chamar a atenção para os legisladores aqui presentes, que nós temos que modificar isso com rapidez, senador. Quer dizer, não pode continuar desse jeito, que todas as despesas que as companhias pagam para educar, treinar e formar seus trabalhadores sejam sujeitos a pagamento dos encargos sociais, porque o INSS classifica isso como imposto indireto. Não está na legislação. Quer dizer, isso precisa ser modificado, tem que corrigir isso com a maior rapidez possível para estimular as empresas a melhorar a qualidade da sua força de trabalho. Isso não existe paralelo no mundo todo. E nós estamos aí segurando as empresas, porque as empresas, quando têm que recolher encargo social, evidentemente, tem que pensar mais, porque mais dinheiro vai ser necessário. Teve um empresário do Sul que está fazendo o maior barulho através da imprensa, porque ele, há 30 anos, ele forma seus trabalhadores e paga os cursos, recebeu uma multa, uma infração do INSS, e ele está condenado a pagar 40 milhões de reais para compensar o que não pagou na formação do seu pessoal. E a formação do seu pessoal levou a companhia ao êxito. Quer dizer, a companhia que que hoje está trabalhando no mercado. Agora, a graduação superior é o resultado que começa não na infância, eu gostaria de falar também da pré-infância.
Há estudos muito sérios colocados que as crianças já têm que ser colocadas na escola para ter contato com outras crianças já com alguns meses de idade, com menos de um ano, para começar a viver na sociedade como um todo. De modo que esse processo de dedicação tem que ir em todo o processo de criação de um novo cidadão, que leva em torno de 20 anos. De modo que nós não podemos ficar só no ensino superior e dizer que o ensino superior pode partir de um cidadão que não foi preparado no seu início. E o papel dos pais. Eu fiz um contato com a Rede Globo, porque já que 70% dos brasileiros não leem nada, mas veem televisão, fiz um contato com a Rede Globo de lançarmos uma campanha nacional para convencer os pais da importância da melhor graduação possível para os filhos. Rede Globo topou. E nós estamos trabalhando nesse projeto agora para ver se conseguimos passar para os pais que eles são efetivamente os grandes responsáveis para nós fabricarmos esses cidadãos do futuro. De modo que, já terminando, eu diria que nós temos que conquistar uma competitividade sistêmica, porque hoje não dá mais para o Brasil viver sem o mundo. O mundo faz parte da nossa vida, como faz parte da vida de qualquer nação. E nós não podemos continuar com essas regras enormes, aí, impondo custos enormes ao país, sem que nós possamos dar os instrumentos para colocar os nossos brasileiros competindo e ganhando com todos os produtos no mundo. De modo que temos que inovar na competição global. E isso foi conseguido. O senador deu o exemplo da Fiocruz, eu podia acrescentar o exemplo da VEG, da Embraco, da Marco Polo. Temos muitos exemplos no Brasil, mas são ilhas que nós não podemos viver de ilhas. Nós temos que fabricar um país como um todo competitivo que nos leve a vencer. A própria Constituição diz isso claramente. Nós temos o apoio da nossa lei maior. Educação, direito de todos, dever do Estado, da família, será promovida com a colaboração da sociedade. Começa em primeiro lugar, e não do governo. O governo está absolutamente distante do processo educacional brasileiro, legislando daqui de Brasília, que sem o processo de descentralização que é absolutamente necessário. De modo que, insistindo, eu diria, nós temos que colocar uma nova gestão no sistema educacional brasileiro. Se tem que passar pelo Ministério da Educação, se não tem, tudo isso é coisa a ser discutido. Mas, sem dúvida nenhuma, respeitar o princípio federativo, senador. Nós não estamos respeitando o princípio federativo. Nós estamos numa república federal. Quer dizer, sem o princípio federativo, quer dizer, os estados e municípios não estão sendo chamados para esse desafio maior, que é fabricar cidadãos brasileiros vencedores. E há uma fome mundial de educação que não permeia a nossa população. Nós temos que criar essa fome aqui no país, mostrando que a educação é o grande diferencial que vai permitir o sucesso no mundo competente e globalizado que nós estamos vivendo. E eu insisto que as classes políticas e o governo não podem ignorar o que está acontecendo, porque o clamor público, mais cedo ou mais tarde, vai dar uma resposta. E aí vai ter que fazer uma solução correndo, com soluções tipo esparadrapo, que não vão funcionar bastante. Se o Brasil pretende, efetivamente, ter um potencial de crescimento e oferecer um futuro para os jovens cidadãos, é preciso garantir a eles o direito de aprender, não simplesmente de ir para uma escola. Quer dizer, nós temos que começar a medir coeficientes de aprendizagem, não só metodologia de ensino. Isso se faz com investimentos fortes nas escolas, na formação dos professores. Os professores são realmente a grande classe que pode fazer uma grande modificação, não só com conhecimento, com cultura, mas com atitudes realmente de preocupação com os alunos e contribuir para que cada aluno seja efetivamente um vencedor. De modo que as soluções, para terminar, eu diria que vem com iniciativas e ousadias, coragem de modificar o que está aí e avançar para o futuro, porque, novamente, nós temos que fazer com que o país seja no mundo tão grande quanto é a sua geografia. Não pode ser um país dessas dimensões. Na minha área, por exemplo, se um astronauta vier
do exterior para pousar na Terra, ele não pousa sem sobrevoar o Brasil. O Brasil não é um país que não tem significado no mundo, é o contrário. Nós temos significado e nós somos responsáveis para construir esse significado. Muito obrigado.